E está conosco hoje, pastora Mauri, Celeste, amigos nossos. Vem cá, Mauri. Eu acho, talvez uns 33 anos atrás, ou por aí, você morava aqui em Uberlândia, tá certo? Por aí. Eu lembro que foi quando eu quebrei a perna, sabe? Então, eles moraram aqui um tempo, foi quando a gente começou quando nos tornamos amigos. E o Mauri era de outro ministério. O Mauri depois saiu de Uberlândia, foi para muito longe. E depois de andar por muitos lados, quando a gente participava do projeto Ide às Nações, nós tivemos um tempo junto, morando ali no Reino Unido também. E depois disso, quantas coisas Deus permitiu que a gente fizesse juntos, né? E tem sido muito gostoso isso. Hoje ele é pastor de uma das igrejas Sal da Terra, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Então, depois de muito tempo de nos conhecermos, hoje ele faz parte desse ministério também. E eu tenho certeza que ele tem muita história para contar aí daquilo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele, de toda a sua casa. Amigos antigos, amigos velhos, fica parecendo que a gente é velho, né? Amigos intensos, fica legal, intenso. E é um privilégio, um prazer poder ter vocês aqui com a gente, viu, Celeste, a Mauri, e que Deus possa usar a sua vida como tem usado, e esse púlpito aqui é seu, para você falar tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração para a gente, amém? Obrigado, Pai Santo, pela alegria de poder ter a Mauri e a Celeste aqui com a gente. E a nossa oração é que os nossos corações possam estar abertos a Deus, escancarados a tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, o Senhor já está operando, Deus, que esse louvor tão gostoso diante da Tua presença, que o Senhor continue falando e usando o Teu servo, segundo a vontade soberana do Senhor. Eis-nos aqui, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, isso que o pastor César falou é uma realidade. Nossa casa, no carro hoje, nós estamos voltando de Goiânia e falando sobre isso, Cristina. Sobre um tempo de ministério, aquilo que Deus fez, tem feito, como Deus usou a vida de vocês mais de 30 anos atrás, quando nós estávamos com uma igreja aqui em Uberlândia, depois, porque nós estávamos, por outras razões, não tem a ver com heresia, nem doutrina, nem moralidade, nada, mas por um entendimento que eles tinham diferente de que não podia orar com outros irmãos, nós saímos e ficamos aqui esperando em Deus nesse tempo. E nesse tempo nós tínhamos um grupo de casais com o Sal da Terra. Na época não era Igreja Sal da Terra, era a Missão Sal da Terra, obrigado, querido, Deus abençoe. E o acampamento e tal. E assim, o César e a Cristina, a casa deles, foram muito usados por Deus, assim, para estar apoiando nesse tempo que nós queríamos entender diante de Deus o lugar que deveríamos estar. E aí tivemos propostas aqui mesmo em Uberlândia para assumir uma igreja batista, ou eles davam para a gente casa, ou salário e tal. E nós ficamos sem sustento, e com aluguel para pagar, e filho recém-nascido, né? E assim, e não falamos com ninguém, a não ser com o Senhor, que já sabia daquilo que a gente precisava. E foi maravilhoso ver que nesse tempo, embora outras igrejas me ofereceram casa e salário, eu falei, eu posso até ajudar vocês, mas eu não vou pelo que vocês estão me oferecendo, porque eu não tenho certeza de onde Deus me quer. E não me sentia desempregado, só sentia que queria descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. E nesse tempo, muita comunhão com a casa do César, e já vinha tendo, né, mais de 30 anos, como ele disse. E aí, quando ele sofreu um acidente com a moto, foi ruim para ele, foi bom para mim, porque eu pude usar a moto dele nesse tempo. Mas interessante, aqui em Uberlândia nós temos tanta experiência, podemos falar muitas coisas mesmo, pastor César, muitas coisas. É uma bênção, Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Eu tive uma experiência aqui em Uberlândia, eu estou vendo a Celeste aqui, eu vou contar, mas isso não é para você rir, assim, achar. É porque quando a gente faz a coisa de coração, vocês viram, não sei se vocês viram aquele filme, quantos viram? A Vida é Bela, né? Do Benigni lá, né? E então, assim, na época a gente vivia nessa realidade, a Celeste grávida do Felipe, e um dia ela disse, puxa, eu queria comer uma melancia. E aí a gente, naquela situação, naquela dificuldade, foi, Senhor, eu queria dar uma melancia para minha esposa, me providencia aí, Senhor. E aí uma pessoa tinha deixado eu usar a bicicleta, foi antes da moto, uma bicicleta,
E aí, então, ali tinha era Alô Brasil que chamava, que tinha um supermercado, tinha uma promoção de melancia. Aí eu comprei a melancia, amarrei atrás na garupa da bicicleta. Isso aqui é para minha esposa, que está grávida e vai comer uma melancia. E vindo de lá para cá, eu morava aqui na Avenida Liberdade, aqui pertinho mesmo, desce essa rua assim, eu estou descendo com a bicicleta e de repente eu olho e vejo uma melancia descendo. Ela caiu da garupa, a melancia, e foi embora. Eu disse, a melancia da minha esposa. Eu falei, mas Deus vai me dar a condição de comprar outra melancia? Hoje a gente ri disso, porque é uma melancia, algo que parece tão insignificante. Mas houve momentos em nossas vidas que a melancia fazia diferença. Mas isso não mudou o nosso relacionamento com Deus, não, porque hoje eu posso ir lá e comprar quantas melancias quiser, não é essa a questão. O que muda é a gente ver a fidelidade de Deus, o nosso coração, se alegrando com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus é. E nesse é o caso do César e Cristina, foram muito importantes para a gente. E vendo aqui lá o Arthur, lá no som, e o Bruno tocando aqui. A gente volta lá da época da Escócia, em Manchester, eles fazendo evangelismo na praça, o Bruno tocando, o Arthur envolvido. É tão bom ver uma família servindo o Senhor assim, queridos, é muito bom mesmo. Nós estamos alegres mesmo. E hoje, pastoreando uma igreja Sal da Terra, que começamos também 5 anos atrás, lá em Pouso Alegre, e fomos emancipados em abril desse ano. Levou um tempinho para ser emancipado, porque eu não entendo muito disso, né? Até que o Paulo Júnior falou, Mauri, acho que já passou da hora de emancipar, né? Ah, então vamos emancipar, Paulo Júnior, e emancipamos. E hoje tem a nossa igreja, que já é uma igreja emancipada, tem uma outra igreja, Sal da Terra, no bairro da cidade, e tem mais uma outra igreja que se aliançou com a Sal da Terra em Campos do Jordão. Se você costuma ir a Campos do Jordão, fale comigo, vou te apresentar depois lá o pastor. Ele é um irmão, um homem de Deus, ele é a casa dele, ele é pastor por chamamento, mas ele é empresário por profissão, ele tem alguns restaurantes muito bons lá, eu posso te dar dica para você comer muito bem em Campos do Jordão também. No Retiro do Homem Ora, ele foi quem nos facilitou e nos ajudou lá em Campos com muita coisa. Então, aí, graças a Deus, a igreja está indo bem. Agora, em outubro, finalmente, vamos inaugurar o nosso jardim de oração, que fica atrás do prédio, lá onde nós alugamos. Então, temos experimentado um tempo gostoso diante de Deus. Somos uma equipe lá na igreja hoje, de 3 pastores de tempo integral, e tem mais um outro pastor que chegou, mas ele não é parte da equipe, ele é pastor, membro da igreja, e está lá conosco, e apreciando o evangelho, que ele viveu um outro tipo de evangelho. Ele disse, rapaz, descansa, aproveita o evangelho agora e vive, né? Ele está amando, ele manda mensagem, pastor, que saudades eu estou de você e tal. Nem parece assim que já é um pastor há 16 anos e tudo, mas o evangelho, quando é vivido com amor, com alegria, a gente desfruta disso mesmo, com muito prazer. E hoje aqui também está conosco, além da minha esposa, Celeste, o Edson Meschini. O Edson Meschini, ele é meu filho na fé. Aqui, quando eu trabalhei aqui em Uberlândia naquela época, eu trabalhava com Atletas de Cristo, e eu fui lá no Uberlândia Futebol Clube, e aí comecei a falar de Jesus para alguns jogadores, e numa ida lá, conheci o Edson, que havia acabado de chegar, e fazendo dessa história mais curta, ele depois se converteu, o batizei, e hoje ele é pastor, missionário, né? Ele depois parou de jogar, tornou-se técnico e tudo, mas hoje ele trabalha nessa área, atuando com meninos. Esteve no Tocantins, a última parada agora foi o Tocantins, né? Mas já trabalhou em Goiás, em São Paulo, então assim, uma bênção, está de volta a Uberlândia agora, para dar aí um trabalho com a família e tal, então uma alegria ter você aqui também, meu filho, viu? Privilégio mesmo. Meus irmãos, nós fizemos uma série sobre os fundamentos do ministério. E eu afixei num quadro na igreja, de forma que todo mundo que entra lá em Pouso Alegre vê os 10 fundamentos do ministério. E eu encerrei, e eu fiquei apaixonado por essa mensagem. É a segunda vez que eu vou pregar, não estou pregando a todo canto, não. Mas eu fiquei apaixonado por essa mensagem, porque o modelo do ministério é Jesus. Nesses dias aí de tanta igreja, de tanta visão, de tanta formas de igreja, de apostolado e celular e tudo mais, você
pessoas ficam perguntando, que tipo de igreja que você é, qual é o modelo, qual é a visão e tudo. E eu me lembrei também daquela visão que o Pete Greig, o fundador do 24/7, movimento de oração na Inglaterra, que está para o mundo todo hoje, ele teve uma visão numa sala de oração e foi escrevendo assim, a visão, assim, o que Deus foi falando com ele, sobre a visão. Qual é a visão? A visão é Jesus, apaixonadamente Jesus, determinadamente Jesus, ousadamente Jesus, ele vai falando, e é lindo tudo, ver que o fundamento é Jesus. E no nosso ministério, o Ministério Sal da Terra, o ministério desta igreja, nas nossas vidas como pastores, o Jesus é o modelo do nosso ministério, da nossa fundação, da nossa base. Não existe outra forma de seguirmos esse ministério de Jesus, a igreja de Jesus, se Jesus não for o fundamento, se Jesus não for o modelo do nosso ministério. E pensando em Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Deus tem me dado assim tanto privilégio de experimentar as coisas do Senhor, porque recentemente a juíza, que depois se tornou desembargadora e que depois aposentou-se lá no STF, ela que pregou o evangelho para nós, e quando eu a apresento para outras pessoas, eu disse, essa é a doutora Jane Silva, que é a mulher que me mandou prender em 1977. Ela mandei prender mesmo, na época você precisava, né? Mas essa senhora, ela foi além da juíza. Ela foi uma pessoa que anunciou o evangelho para mim, quando eu estava voltando de uma overdose no hospital, e ela foi e anunciou Jesus. E falou e seguiu, porque ela era apaixonada por Jesus. E então, eu falei com ela, agora que ela aposentou-se, antes do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Basso, falecer, ele fez uma proposta para ela e eu fiz uma outra em cima. Ele disse, eu queria que a senhora fosse trabalhar no meu escritório, para a senhora fazer somente sustentação oral em Brasília, nós lhe pagamos X, mandamos o avião te buscar, te levar, etc, etc. E eu disse, eu gostaria que a senhora fosse para Pouso Alegre, nos ajudar na igreja. Não pagamos nada, a senhora vai ter que pagar, provavelmente, mas vai servir ao Senhor Jesus e ver muita coisa. E graças a Deus ela aceitou a segunda proposta, que foi a nossa, de estar com Jesus. Então, está servindo ao Senhor conosco lá na igreja, é uma bênção, uma senhora que está lá. Então, desde essa época que eu experimentei a Jesus, eu fiquei realmente, não tem outra coisa na vida, no alto sentido para mim, que Jesus, que viver Jesus, que seguir a Jesus. E pessoas falam assim, às vezes, teve uma época na minha vida, eu estava meio desanimado com a igreja, ou desanimado com Deus, ou entrei em crise com Deus. Eu fico ouvindo e pensando assim, graças a Deus, César, eu nunca tive isso, essa coisa. Não estou aqui me julgando mais espiritual que ninguém, não, mas eu digo assim, amados, eu nunca tive isso. Eu só vivo apaixonado por Jesus todo esse tempo. Jesus é a base do nosso ministério, é a base da nossa vida. E eu sempre fui assim, muito original e muito natural com Jesus. E nós no carro, na viagem, viemos falando para cá, isso porque nessa igreja que antes que não entendeu o fato de nós orarmos com outras denominações, eles nos davam uma ajuda de custo. E era com que a gente vivia. E eu falei assim, sinceramente, eu não sei o que... Se você pôr hoje numa planilha isso aí, que ele já começa nervosamente negativa. E a gente pagava gasolina para ir todo dia para Araguari, aí ajudamos uma igreja lá, que essa juíza, aliás, havia fundado lá. Depois deixamos outro pastor lá em Araguari e viemos para cá para começar uma outra igreja, que era ali na Praça da Bicota, na Praça Santos Dumont, e começamos uma igreja ali, que foi quando conhecemos o Sal da Terra, e o Conjunto Sal da Terra, e nosso plano era trazer o Conjunto Sal da Terra para ser parte da nossa igreja. Acabou que a gente foi para o Sal da Terra e mudou tudo isso aí. Mas, e a gente fazia isso aí, pagava aluguel, pagava gasolina. Eu era sócio do Praia Clube, para mim, como isso? Os números se somar, não dá conta, não funciona assim. Mas Deus, queridos, Jesus, quando você trabalha com Jesus, a matemática é outra, a realidade é outra. Então, assim, a gente vivia isso, e sempre eu vivia assim. Me lembro quando eu fui para o seminário, vou aproveitar e dar esse testemunho também, o deão da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, me entrevistando,
eu fiz o vestibular, passei, fui aprovado, e aí o Deão me entrevistando, eu ali todo animado, você pastor, fazer teologia, depois ser ordenado, pastor. E aí ele me perguntou assim, quem é que vai pagar os seus estudos? Aí eu olhei para ele, mas tem que pagar? Mas eu vou estudar para ser pastor, tem que pagar? Ele disse, tem que pagar, que é uma faculdade, meu filho. Mas não preocupa não, eu não sabia. Hoje é sexta-feira, eu vou voltar para Pouso Alegre, vou falar com o pastor, com os irmãos, e nós vamos orar. Segunda-feira, quanto é que é? O senhor pode ficar tranquilo, segunda-feira a gente vai voltar com o sustento, vai ser assim. Aí fez a segunda pergunta. Onde é que o senhor vai morar? Você vai morar? Não sei, o senhor deve saber. Como assim? Isso aqui é uma faculdade, você tem que ter um apartamento. Não, me falaram que o senhor tem um alojamento aí, eu vim pensando que eu vou ficar alojado aqui. Não, o alojamento já está lotado, só cabe 30 pessoas, a faculdade tem 600 alunos, não tem como. Mas não tem um lugar que pode pôr um colchão para mim, mas qualquer coisa para mim está ótimo, eu quero estudar. Ele falou, olha, não tem, mas nem um quarto. Ele falou, para não falar que não tem nenhum quarto. Tem um senhor que ajudou muito a denominação batista, e ele mora de favor hoje num dos quartos. Ele é um senhor esclerosado, mas muita idade. E ninguém nunca conseguiu morar com ele. Lá tem uma cama, mas ninguém conseguiu morar com o homem. Serve para mim? Está ótimo, está ótimo. Morei 2 anos, quanto? 2 anos, né? 2 ou 2 anos e meio com aquele. 2 anos e meio eu morei com o senhor Sérgio Barcelos, que já está para a glória, aí não está mais esclerosado lá, está certinho. Morei com ele 2 anos e meio, porque estava apaixonado por Jesus, eu queria aprender. Se o homem andava a noite inteira no quarto falando, não, eu virava para o canto, tapava o ouvido e dormia. Se ele era metódico, eu estudando a Bíblia aqui, ele dizia assim, olha, você pôs a tua caneta 1 centímetro para cá, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu, não mistura, o senhor me desculpa, por favor, eu ponho para cá. Essas coisas a gente vence, mas qual era a motivação? Jesus. A minha motivação era Jesus, e é Jesus até hoje. E é assim, queridos. Então, o fundamento, a base do nosso ministério tem que ser Jesus. E aí, então, o que a gente vai falar sobre o fundamento da nossa vida, do ministério sendo Jesus? Se Jesus é tudo, ele é, pela palavra de Deus foi criado todas as coisas, o verbo, Jesus. Pela sua palavra, Jesus sustenta, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, Jesus. Se esse universo hoje está funcionando do jeito que está, tudo eu e vocês estamos respirando, Jesus é a causa. Se o seu casamento for restaurado, Jesus é a causa. Se você foi liberto das drogas, Jesus é a causa. Se Deus lhe fez um milagre e te curou de um câncer, Jesus é a causa. Então, ele é tudo. O que a gente vai falar? Eu poderia passar anos aqui, enumerando, falando, todas as coisas que Jesus é. Mas nós vamos falar sobre algumas coisas somente sobre Jesus. E eu gostaria, vou passar um videozinho agora, é um vídeo curto, e eu vi hoje tanto jovem aqui, a hora que eu estava na porta, chegando, e eu pensei assim, puxa meu Deus, logo hoje eu vou passar esse vídeo de um jovenzinho falando também, quem sabe um deles fica inspirado para poder aprender isso que nós vamos fazer, apresentar aqui hoje, e de repente apresentar para os seus amigos e falar para a igreja, abençoar a igreja. Isso vai trazer um avivamento. Já pensou que bênção, né? Então está lançado aí o desafio, os que são mais novos, os mais velhos também, mas está aí. Será que a gente pode soltar, por favor? Está legendado, então você vai ter que ler aí.
Aleluia. Maravilhoso, não é, queridos? Jesus é tudo isso e mais tantas outras coisas. E ver assim um adolescente declarando Jesus por toda a Bíblia e tudo aquilo que Jesus é, nos traz vida, nos anima, nos motiva, nos sustenta, porque é Ele que vai adiante de nós, é aquele que está por trás de nós, guardando a nossa retaguarda, mas Ele é a nuvem que vai por cima de nós, guardando, livrando-nos do calor do dia, como guardou o povo judeu, mas Ele também é aquela coluna de fogo que te aquece, te protege, te guarda durante tempos assim. Ele é aquele que abre portas, mas Ele é aquele que fecha portas. Então, Jesus é tudo isso para nós, queridos. Nós temos que estar muito motivados por Jesus e com Jesus. Então, graças a Deus. Então, meus irmãos, diante dessa declaração maravilhosa, eu queria que nós olhássemos alguns pontos sobre Jesus, que aquilo que Ele é. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, foi mencionado aqui, 1 João, e João falando sobre o amor, e aqui ele fala, o apóstolo João, sobre esse Deus, o Deus que é amor, mas ao mesmo tempo é o Deus que ama. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Obrigado por colocar aí também. Então, aí você vai lá para João 3,16, que nós conhecemos todos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você chega lá, então você vê ali a execução desse amor, desse Deus que é Deus de amor, mas ao mesmo tempo é um Deus que ama. É um Deus que ama. Então, Deus é amor, portanto, o nosso ministério tem que ser cercado de amor. Meus irmãos, não existe ministério sem amor, porque Jesus é o fundamento da igreja, do ministério, e Jesus e Deus é amor. Então, a igreja, o ministério, tem que estar cercado de amor, tem que estar envolvido em amor, abraçado em amor, cuidado, o ambiente da igreja tem que ser um ambiente de amor. Eu me lembro um senhor que já está com o Senhor, já partiu também, chamava-se Gil Castro, radialista em Pouso Alegre, e ele tinha um problema renal e ele fazia hemodiálise, e um dia após a hemodiálise ele resolveu ir ao culto, mesmo não passando bem, porque você sabe, se acompanha alguém que faz uma hemodiálise, detona com a pessoa. E ele foi àquele culto, mas assim, suando, passando mal, mas eu quero adorar a Deus. E ficou. E durante o louvor, ele disse assim, Deus, eu não estou sentindo nada bem. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero ser abraçado por ti, Deus. Quando ele fez essa oração no seu coração, um irmão que estava sentado mais ou menos no meio do corredor, levantou-se, veio e o abraçou com muito carinho, assim. Resposta de Deus para a vida daquele irmão. Então, o ambiente da igreja tem que ser esse ambiente de amor. Igreja não é lugar de gente carrancuda, não é lugar de gente dando coice, revoltado com a vida, né? O cara pode estar nervoso, bravo, tudo. Aí você vai com amor, você trabalha aquela pessoa, e você demonstra o amor, e o banho de amor vai curando aquela amargura, aquela dificuldade daquela pessoa. E aí passa, aí vai embora. Igreja também não pode ter os seus líderes, ou um líder cristão sem amor. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que uns de nós nem sempre vamos ficar aqui morando em Uberlândia ou no Brasil, né? E a gente que mudou e sabe disso, vai procurar a igreja, né? Você quer se identificar com a igreja, com pessoas. Mas assim, quero dizer algo para você. Qualquer líder cristão, ele tem que ser uma pessoa amorosa. Não adianta o cara falar, amor não é o meu dom, porque amor não é dom. Amor é parte das nossas vidas, quando recebemos o Senhor, é parte inerente da nossa vida cristã. O cara tem o dom do ensino, ele é um mestre maravilhoso, mas ele tem que ter amor, tem que demonstrar amor. O cara é um excelente trabalhador de ação social, da misericórdia, mas tem que ter amor, porque 1 Coríntios 13 diz, sem amor, nada seremos. Então, irmão, o líder tem que ter amor. Pastor tem que ser um pastor de amor. Os presbíteros têm que ser
presbíteros de amor, os diáconos têm que ser diáconos de amor, cristãos têm que ser cristãos que amam. Eu vou dizer uma coisa para você. Você quer saber um termômetro bom para você medir uma pessoa? Não é ficar julgando. Vamos medir. Um líder. Se tiver crianças no ambiente e entrar um líder, e as crianças ficarem assustadas, quietas, apavoradas, assim, fique esperto com esse líder. Você já imaginou? Vendo lá ontem o pastor César e a Cristina, 5 netos, tudo agarrado neles, abraça e beija. Você imagina se os netos estão na sala, vocês chegam e ficam com medo de você. Não faz sentido. Quando você chega, o coração deles transborda, querem ir até vocês, te abraçar, porque há uma identificação de amor. Então, as crianças na igreja, presta atenção, são um termômetro. São um termômetro. Líderes amorosos, homens de Deus, as crianças correm, querem abraçar, querem estar junto, querem estar ali. Assim, e por isso que queriam estar com Jesus, e aí os apóstolos queriam impedir. Não, Jesus está ocupado com outras coisas, segura essas crianças aí. E Jesus dá uma tremenda lição e diz, para aí, deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Então, as crianças são esse termômetro maravilhoso de amor, e de você poder experimentar essas crianças. Tem um amigo meu, nosso, não é meu, da Celeste, ele é sul-africano, ele é desse tamanho, um negro desse tamanho, forte, ele chama-se Peter Serranoani. E o Peter trabalha com umas 10 mil crianças pobres lá na África. E eles alimentam essas crianças, levam essas crianças a orarem. E eu estive lá, tem o quê? Uns 3 anos que eu fui na celebração de 30 anos do ministério, o Peter me convidou, fui lá. Irmãos, mas pensa num lugar simples, com gente simples. Era lá. E aí a criançada chegando, e criança chegando, e abraçando o Peter, e não sei o que com o Peter, e o Peter chama uma criança para orar, e tudo. E aí ele falou o seguinte, que ele trabalha com o ministério das crianças reais, aquelas crianças que oram. E aí ele falou assim, Mauri, os pedidos mais difíceis de oração, eu não dou para os adultos, não. Eu dou para as crianças. Porque tem uma química entre Deus e essas crianças, que quando eles oram, a coisa acontece. É impressionante. Falou assim, quando nós temos que alimentar essas milhares de crianças e não tem comida, eu não peço para os adultos orarem somente. Eu peço principalmente e primeiramente para as crianças. As crianças oram, as coisas acontecem. Então, existe essa química de amor, de relacionamento entre crianças e homens e mulheres de Deus. Então, queridos, amem as crianças, sejam um povo de amor, sejam líderes de amor, sejam uma igreja de amor. Sem amor não existe igreja, sem amor não existe mensagem de Deus, porque sem amor nada seremos. Então, se Deus que é amor é o Deus que ama, nós temos que ter um povo que ama e um povo amoroso. Amoroso. E às vezes o povo de Deus, eles são muito amorosos com aqueles que sentam do lado no banco na igreja. E esquecem de ser amorosos com aqueles que são difíceis, duros, que te maltratam, xingam. Tem um moço, ele mora até hoje em Uberlândia, mas na época ele se converteu, ele era jovem lá em Pouso Alegre, e ele foi entregar um panfleto, um folhetinho, fazer evangelismo, e lá entrou num bar e deu lá para um sujeito, olha aqui, Jesus te ama. Aí um senhor chamou, vem cá, Jesus me ama, é mesmo, ama você, é. Pegou e deu um tapa na cara desse moço, pá! Aí ele assustou assim, ele é novo, ficou assustado. Ele disse, Jesus não disse que se você der um tapa, se receber um tapa, você tem que dar o outro? Você está disposto a dar o teu outro, menino? E ele abaixou a cabeça e disse, estou sim, senhor, se o senhor quiser bater, pode bater. Aí o homem tomou um impacto, porque não reagiu com raiva. Dizer, que é isso, eu vou exigir os meus direitos. Hoje em dia tudo é assim, né? Pastor, cuidado, tem coisa na igreja que não pode falar, porque o senhor pode ser processado. Cuidado, não fala isso, que o cara pode estar gravando, você vai para a cadeia, ele vai ser acionado, né? Mas ele falou, pode bater, se você quiser, bata. Então, queridos, a nossa demonstração de amor, de vida, tem que ser parte integrante da vida da igreja e do nosso ministério. Pessoas que adentrem a este ambiente da igreja, de adoração,
Tem que sentir mais do que somente a beleza do ambiente, do som, a beleza do amor de Deus fluindo através da vida de cada pessoa aqui. Então, o Deus que é amor é o Deus que ama. E se Deus ama, nós temos que amar. Segundo ponto, queridos, o Deus que perdoa. O Deus que perdoa. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Versículos 32. Efésios 4, 32. Não sei se vai dar para projetar aí. Deu lá, mas ótimo. 4:32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Deus que perdoa e nos leva a perdoar. Eu, graças a Deus, aqui em Uberlândia, tive uma das experiências mais lindas sobre o perdão na minha vida. E aí, em Mateus capítulo 6, versículos 12 a 15, Jesus fala sobre essa questão do perdão. Quantas vezes aquela questão que devemos perdoar e tudo. Mas aqui em Uberlândia, em 1986, eu estava orando uma madrugada, nosso filho ainda não tinha nascido, eu estava orando no quarto preparado para ele, quando Deus me levou a ter uma experiência de perdão muito forte. Deus me disse: Amaury, você já é pastor há muito tempo, mas você ainda tem ressentimento e mágoas no teu coração. Eu disse: mas eu tenho mágoas contra quem? Ressentimentos contra quem? Ele disse: você odeia o homem que matou o seu pai. Em 1971, nossa família voltava de um almoço no domingo, houve um ligeiro acidente com um ônibus e o nosso carro, meu pai não era convertido, e nós não éramos convertidos, e ele saiu para discutir com o motorista do ônibus, e aí o motorista o esfaqueou por 18 vezes aqui no seu tórax, e 3 dias depois, papai faleceu. E aí, então, eu já era pastor, e aqui em Uberlândia, Deus falou comigo: você ainda tem ódio daquele homem que matou o seu pai. Eu disse: mas eu, Senhor, você tem ódio. E quando ele falou isso, começou algo dentro de mim, eu disse: mas ele matou o meu pai. Mas você tem que perdoá-lo. Estava lá guardado, lá dentro, no meu inconsciente, aquela raiva guardadinha. E aí Deus disse: você tem que perdoar, porque eu sou um Deus que perdoa. E aí então, debaixo de muita lágrima, de muito choro, eu disse: eu perdoo aquele homem. E aí então eu o perdoei. Foram momentos assim, de muito choro diante de Deus, mas também, após o perdão, foram momentos de muito gozo diante de Deus. Porque o perdão, ele faz melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Quando você libera o perdão, faz mais bem para você do que sobre a pessoa a quem você liberou o perdão. E Deus trabalhou isso aquela noite comigo, aquela madrugada, e foi maravilhoso. E Deus até foi um pouquinho mais além. Deus disse para mim: agora você perdoou esse homem, eu perdoei. Então você vai até Pouso Alegre, onde o homem morava, e você vai dizer para ele: você matou meu pai, mas eu te perdoo. Ah, Senhor, mas eu já perdoei o homem, né? Não preciso, né? Não, você vai lá e você... Aí eu disse: tá bom, eu vou. E aí, claro, naquele momento que a gente vivia, eu tive que me organizar para poder fazer uma viagem de 600 quilômetros. E 2 meses depois, fui a Pouso Alegre e procurei lá na região onde eu imaginei que aquele homem ainda morava. Perguntei por ele numa pracinha onde ele costumava ficar. E aí alguém disse: mas o que você quer com ele? Eu disse: não, eu preciso falar com ele. Ele falou: mas você não está sabendo? Sabendo o quê? Ele morreu. Ele morreu? Mas quando é que ele morreu? 2 meses atrás. Foi exatamente naquele tempo que Deus estava trabalhando no meu coração. Mas Deus queria que eu perdoasse o homem enquanto vivo. Mas aí eu fiz a outra pergunta para o Senhor: Senhor, se tu sabias que esse homem já estava morto, por que permitiu que eu fizesse essa viagem e viesse aqui 2 meses depois? Deus disse: porque eu queria ver o teu coração. Até que ponto você estava disposto a fazer isso aí? Da mesma forma que eu permiti que Abraão subisse ao monte, mas não sacrificasse o seu próprio filho. Eu queria ver se você era obediente até o final. Irmãos, aquilo mudou a minha vida, mudou o meu ministério, mudou o gozo, a alegria que eu tinha com o Espírito Santo de Deus. E a questão de perdão foi algo assim que
fiquei totalmente resolvido com Deus de todas as áreas. Muitas pessoas já fizeram talvez coisas que poderiam nos ferir de qualquer forma, mas eu fui liberto dessas coisas. Pessoas vêm me pedir perdão e eu disse, mas perdão do que é mesmo? Não, eu fiz isso para você. Ah, você fez isso? Eu não me lembro mais. Outro dia um pastor me ligou para pedir perdão de uma coisa que ele fez 17 anos atrás. Nós estávamos no Reino Unido. E a igreja de Pouso Alegre ficou aliançado com esse ministério. E eles resolveram boicotar o trabalho nosso lá missionário. E disse, tá bom, não manda mais sustento para o Amauri. E aí, 17 anos depois, esse pastor me liga, disse, eu queria te pedir perdão. Porque nós traímos a Celeste, o Felipe, o André, você, e abandonamos você no campo missionário e os deixamos passando necessidade no campo missionário. Aí eu disse para ele, irmão, vamos deixar isso bem claro aqui. Primeiro, eu nunca guardei um dia sequer de ressentimento, de perdão, ou de coisa contra você. Eu já te perdoei logo em seguida, porque eu não carrego essa coisa no meu coração. Nunca, está liberado. Já estava. Não, mas você tem que me perdoar, eu estou te pedindo. Então, eu te perdoo. Se você quer ouvir, você está perdoado? Você está perdoado. Mas 17 anos atrás eu já havia te perdoado, não carreguei nenhum dia. Você ficou sofrendo em 17 anos. 17 anos ele ficou sofrendo essa situação. Eu não. Fiquei livre. E outra coisa que você está enganado. Você está se culpando aos 17 anos, pensando que você ou vocês nos deixaram no campo missionário passando necessidade. Engano seu. Porque, na realidade, vocês nos deram o privilégio de experimentar milagres sobrenaturais de Deus todos os dias. Se não vinha da tua mão, vinha das mãos do Senhor, através de outras pessoas. Nós oramos e Deus fez os milagres. Então, nós experimentamos milagres, rapaz. Você pensa uma lista de milagres que nós experimentamos graças a você. Então, fique em paz, queridos. Então, irmãos, essa questão do perdão é uma coisa que temos que trabalhar em nossas vidas e não ficar carregando nada, no casamento, na família, talvez uma coisa que o filho falou para o pai falou para o filho, o marido para a esposa para o marido, para o vizinho, para o pastor. Temos que liberar essas coisas todas, queridos, porque quando liberamos o perdão, nós é que somos abençoados. E aí, eu queria trabalhar com vocês, eu estive fazendo um estudo aqui, sobre a questão de algumas palavras, talvez algum teólogo vai trabalhar isso de uma forma melhor, pastor César, mas eu fiquei trabalhando naquilo que Jesus, as palavras que Jesus declarou na cruz do Calvário. E eu vou começar de trás para frente, daquilo que eu entendo que foram as suas últimas palavras, né? Uma delas está lá em Lucas 23, 46, que é a sexta coisa que ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois, a quinta coisa, me perdoe se eu for jogando os versículos, se não der para acompanhar, não tem problema. Em João 19, 28, Jesus, naquele último momento de agonia, disse, eu tenho sede. Depois, a quarta coisa, de trás para frente, em João 19, 26 a 27, Jesus olha para Maria e para João e diz, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, cuide dela e cuide dele. A terceira coisa, ele, no momento, provavelmente, que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, quando todo aquele peso dos nossos pecados caíram sobre Jesus, seria mais ou menos comparando com o Velho Testamento, quando uma ovelha ou um cordeiro vinha para ser oferecido pelo pecado, e aí então a pessoa que trouxe impunha as mãos sobre a cabeça da ovelha, transferindo o pecado dela para a ovelha, e aí o sacerdote sacrificava aquela ovelha para a remissão do pecado. Então, talvez esse momento que caiu tudo sobre Jesus, seria mais ou menos como todos os nossos pecados foram colocados sobre a cabeça do cordeiro, que é Jesus. E aí então, o sacerdote, o pai, permitiu que ele fosse sacrificado por amor a nós. Então, nesse momento, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Por que me desamparaste? Esse peso, essa dor, uma expressão, um sentimento, embora soubesse que o pai estava com ele. A segunda coisa, logo que estava na cruz, Lucas 23, 43, um dos crucificados ao lado de Jesus olhou para ele e disse, tem misericórdia de mim, que eu sou o pecador. Você
não fez nada de errado. Nós fizemos aquilo que merecíamos para estar aqui na cruz. Mas o Senhor não. E aí Jesus disse para ele o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. E o que seria ali a primeira coisa que eu queria dizer, mas eu estou lendo por último, seria em Lucas 23 ainda, mas no versículo 34, quando a primeira declaração que Jesus diz ali, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, o primeiro sentimento de Jesus, ali ao ser crucificado é, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. É uma intercessão de Jesus ao Pai, para que o Pai perdoasse aqueles que estava fazendo sofrer daquela maneira. Então, queridos, Deus é o Deus que perdoa, e nós temos que perdoar como parte de sermos seguidores de Jesus. E se Jesus é o fundamento desse ministério, é o fundamento desta igreja, é o fundamento das nossas vidas, nós temos que liberar perdão, porque o perdão ele é incondicional. Eu vou lhe perdoar se não. Eu já lhe perdoei outras vezes. Não vou lhe perdoar mais, porque já é a quinta vez que eu lhe perdoo e você faz de novo igualzinho. Não perdoo mais. Amados, o amor, o perdão, ele é incondicional. Até quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão? O apóstolo Pedro perguntou. Até 7 vezes? Jesus disse, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, irmãos, temos que trabalhar como o nosso Deus trabalhou. E a terceira coisa é o Deus misericordioso. Misericórdia move-nos no ministério. Claro que o amor, a paixão, a misericórdia são partes do ministério, mas nós queremos ver que a misericórdia leva-nos a servir e agir no ministério, porque é o que está no coração de Deus. Ali em Lucas 18, versículo 38, há uma declaração aqui que nos diz assim, Lucas 18, 38. Vamos ver aqui. 18, 38. Ah, você ganhou de mim de novo aí, está vendo? Você está rápido mesmo. Então, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Aquele homem era cego e foi curado. Irmãos, quero dizer algo para você. Quando esse homem gritava, ele gritava porque havia um barulho da multidão que passava. E aí, se no meio de todo o barulho alguém falar alguma coisa, provavelmente seria muito difícil uma outra pessoa ouvir. Por isso ele gritou, e quanto mais gritava, mais mandavam que ele se calasse. Mas no meio da multidão, no meio do barulho, no meio da dificuldade, Jesus consegue ouvir o nosso clamor, porque Jesus é o Deus misericordioso. Às vezes, queridos, a gente está passando por um momento, uma situação, uma coisa, a gente pensa assim, nem vou me importar de orar. Não, importa sim, porque Deus é o Deus que Ele é misericordioso e Ele ouve as nossas orações. Amados, a misericórdia é parte inerente das nossas vidas também. Temos que ter compaixão das pessoas, temos que ter misericórdia das pessoas, e a misericórdia nos levará a fazer aquilo que hoje já vimos aqui sendo anunciado na igreja. Vai ter depois uma macarronada, que vai ser em função do projeto, projeto Mercosul, que estão ali, o Jason, o Vitor me falaram aí do projeto, que vai acontecer depois. Por que vão fazer esse projeto? Por que vão para o Equador para trabalhar com gente que sofreu com terremoto, gente que está passando? Por causa da misericórdia, da compaixão. Isso nos dirige, nos motiva a fazermos, a servir. Por que vamos fazer uma rifa para pegar essas 2 crianças e enviá-las para os Estados Unidos para competirem lá? Irmãos, isso é uma coisa que só a compaixão, a misericórdia pode fazer acontecer. Pode fazer acontecer. Outro dia eu tive o privilégio de fazer isso também, ajudar um moço
ele, no caso dele era Muay Thai e Kickbox, ele se inscreveu no campeonato mundial na Argentina e queria ir, e de última hora o patrocinador dele saiu e ele ficou a pé, sem recurso. Aí ele recorre a Deus e ao pastor. Pastor Amaury, aconteceu isso. E eu não estava chegando em Caldas Novas para o retiro de pastores, e fora de Pouso Alegre, e eu disse assim para a Celeste, a primeira a atitude minha foi assim, mas não é possível, nós acabamos de chegar aqui, e já tem um desafio desse, sim, não, eu vou orar por ele, eu não vou fazer, eu vou orar por ele, não dá para fazer mais nada, não é possível. Mas aí, tinha 2 ou 3 dias, exatamente, tinha somente 2 ou 3 dias para resolver a questão, para ele embarcar para a Argentina e voar e tudo. Mas aí, eu orei, e quando a gente ora, Deus fala conosco, o coração amolece, você pode estar cansado e tudo, mas aí Deus vai trabalhando. Pensei, sabe bom, Senhor, me ajuda então a levantar o recurso para esse moço. E aí eu falei com pessoas que nem são da minha igreja, aqui são de São Paulo, Campos do Jordão, outros lugares. Fui falando com essas pessoas. E Deus permitiu que conseguíssemos levantar o recurso para o moço. E ele foi lá. E lá na Argentina, ele chegou, um aperto, dificuldade. E, rapaz, o voo dele saía às 11 da manhã, ele chega no aeroporto 10 para as 11. E nós tínhamos orientado o moço, rapaz, tem que chegar lá 1 hora antes, pelo menos, 2 horas é o ideal, porque eu vou para a Argentina. E ele, depois ele me contando, o pastor Amaury agora vai bater em mim, porque não é possível, perdi o voo. Aí ele chorou, o pessoal da companhia aérea, eles tiveram compaixão, misericórdia, e embarcaram ele lá. E lá ele ganhou, ficou campeão mundial, lá porque foi ajudado. Alguém teve misericórdia daquele moço, e ele cumpriu o sonho. Então, queridos, vamos investir, trabalhar nessas crianças, orar para Deus enviar essas crianças lá, porque só o fato de chegarem lá, saindo de onde saíram, já é uma vitória, queridos, já é uma vitória. Você vai no shopping park, não tem como você não se emocionar e não ver tudo que está acontecendo lá. Então, queridos, o Deus da misericórdia é o Deus que nos leva a ser misericordiosos. E se Jesus é o fundamento desse ministério, dessa igreja, das nossas vidas, nós temos que ter misericórdia. Temos que exercer misericórdia. Não tem como não exercermos misericórdia. E eu vou só falar mais uma frase e vou encerrar aqui. Não creia em ministérios, em pessoas, em doutrinas, que se preocupam com atividades, mas que não exercem misericórdia. Outro dia eu quase fiquei na carne lá, pastor César. Mas assim, eu tive que segurar. Só de lembrar eu já fico meio... Não, Senhor, parei. Porque um pastor lá em Pouso Alegre com uma doutrina radical, a mãe me procurou depois na igreja, hoje estão reunindo conosco, ela congregava noutra igreja lá, e ela perdeu o bebezinho, sofrendo, condoída, imagina, nasce o teu filho, depois morre, poxa, você tem que estar lá acompanhando, com misericórdia, com oração, chorando com ela e cuidando. Sabe o que o pastor falou, e falou de púlpito? Esse bebê foi para o inferno, porque não confessou a Jesus com a sua boca. Misericórdia, um negócio desse? Que tipo de igreja é essa? Que tipo de pastor é esse? Que tipo de ambiente é esse? Falar uma coisa dessa? Misericórdia. E aí nós fomos lá, atendemos depois essa senhora, veio chorando, era o marido. Pastor, sabe que é isso mesmo? Minha irmã, misericórdia, nunca. Você vai encontrar com seu filho no céu, você pode ter certeza, ele está lá te esperando, você vai ter alegria de vê-lo lá. Imagina essa besteira, um negócio desse. Então, irmãos, ministério, igrejas que podem ter doutrina, mas se não tiver misericórdia, do que serve? Então, nós temos que ter misericórdia, expressar misericórdia para as pessoas que nos cercam e estão aí. Há mais coisas para falar, mas eu entendo que Deus já falou aí o que tinha que falar, e o tempo também, não é, pastor César? Não, eu estou à vontade. Mas eu penso assim, queridos, né? Se Deus não falar conosco nesse tempo, não adianta eu ficar aqui mais 1 hora. Nós vamos ser esse povo do amor, do perdão, da misericórdia, da longanimidade, da bondade, da fidelidade, da santidade. Sermos santos diante de Deus, nesses dias onde santidade é algo que parece que é muito desprezado, né? Mas é algo tão maravilhoso. Nós vivemos em santidade diante do Senhor, né? Então, que o Senhor te leve a cada dia
a crescer nesse entendimento de você ser amoroso, bondoso, misericordioso e que perdoe a todos aqueles que fizeram ou que venham a fazer algo para a tua vida. Todos aqueles, seja o que for, né? Que o Senhor nos ajude e que nós sejamos essa igreja vitoriosa, porque isto é ser igreja vitoriosa, viu, queridos? Quando vivemos dessa maneira. Eu queria orar por você, pedir para você ficar em pé, se você puder, por favor. E você coloca no teu coração, no seu espírito, esse Jesus, que é tudo para nós. Ele é tudo para nós. É tudo. É de manhã, é à tarde, é à noite, é pela madrugada, é na entrada, é na saída. Jesus é tudo para nós. É no nosso trabalho, é enquanto dirigimos, é enquanto praticamos esportes. Jesus é tudo para nós. Enquanto damos as mãos para aqueles que são casados, namorados ou noivos, para sua esposa, sua noiva ou namorado, e caminhamos e falamos, Jesus está ali entre nós, caminhando conosco como caminhava com Adão e Eva, ali na viração do dia, no jardim. Jesus é aquele, queridos, que é o fundamento da nossa vida, da sua casa, mas é aquele que vai adiante de ti, abrindo e preparando o caminho para você. Hoje foram cantados tantos cânticos sobre Jesus aqui, eu achei interessante esse aspecto, que como Deus já preparou isso também, mas é aquele que atua retaguarda. Você não se preocupe, porque Ele é o Jesus que te guarda e que cuida de você, da tua casa, dos seus filhinhos, dos seus netinhos, da sua empresa, do seu trabalho. Jesus é aquele que cuida de ti. Então vamos viver e glorificar esse Jesus, e sermos apaixonados por Ele nesse sentido. Senhor, eu quero abençoar aqui esta igreja tão querida, com líderes queridos, com membros queridos, com irmãos e irmãs queridas. Obrigado pela vida deles, obrigado por tudo que sonham, têm feito, ó Pai, por ser uma igreja ousada no servir, ousada na misericórdia, ousada na compaixão, ousada no amar, ousada no perdoar. Obrigado, Senhor, abençoe a cada um aqui nesta noite, para que possa viver essa realidade a cada dia mais com o Senhor, experimentando da Tua bondade, da Tua fidelidade e da Tua misericórdia, Senhor. Nós te amamos e queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. E eu te abençoo, então, meu irmão, minha irmã, com esse amor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém. Deus te abençoe, pastor Sérgio.